Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe Francisco Prisco Neto, que vai falar um pouco da sua trajetória como economista. Ele já foi conselheiro e vice-presidente do Corecon e hoje atua como perito judicial especializado na área de mercado financeiro. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do EDD. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito interessante, porque você tem uma vasta experiência aí no ramo da economia. Para começar, se apresenta um pouco, explica para quem está acompanhando a gente quem é o Francisco e um pouquinho da sua trajetória na economia, como você escolheu essa carreira. Muito obrigado. Eu agradeço, Beto. Primeiro, queria te parabenizar pela brilhante entrevista que você fez no Dia das Mulheres com a minha colega Nancy Gorgulho e as demais convidadas. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, foi um programa inédito, a participação. Primeira vez que a gente teve três convidadas, né, ao mesmo tempo, e foi muito bacana. Obrigado. Não, foi muito legal mesmo. Agradecer ao vice-presidente de comunicação, Valdir Pereira Gomes, pelo convite e também aproveitar e parabenizar o Carlinhos, o Carlos Eduardo e todos os diretores pela gestão que eles estão realmente se desenvolvendo para cuidar dos economistas. É muito bacana. Bom, eu comecei na área de economia, quer dizer, todo mundo tem um incentivo, ou por intermédio de pessoas, ou por ocasiões. No meu caso, foram as duas coisas, né? Meu pai trabalhava com um primo dele, José Prisco Bianco, que tinha feito economia, e eu ficava observando, né, a conduta dele, o comportamento dele, as histórias que ele contava. Então, de repente, aquilo me fez com que eu me interessasse rapidamente. E aí, no início da década de 70, ele indicou eu e um primo, eu e um outro sobrinho dele, para um colega que tinha feito GV com ele, era o economista João Batista Novelino, que estava gerenciando um grupo que estava comprando uma instituição financeira, era a cadeira 19 da Bolsa de Valores de São Paulo. E aí nós entramos, começamos a trabalhar e tomamos gosto pelo mercado financeiro. Realmente é fascinante. Quem conhece o mercado financeiro a miúde vai entender o que eu estou falando. Você é picado por uma mosquinha e você não quer sair mais. Tanto que realmente eu entrei e desenvolvi uma carreira, fiz tudo que eu tinha direito. Fui chefe, subgerente, gerente, diretor, até ser sócio de uma instituição financeira. Então, isso por 20 e poucos anos foi muito rápido, né? E aí eu tomei gosto, acabei fazendo economia e quando eu ingressei na faculdade tinha um programa de bolsa de estudos e eu participei do programa, eu venci o programa de bolsa. E aí eu fui entrevistado pelo economista Floriano Freitas Filho e ele falou, não, você vai ser nosso monitor. Então eu tinha que praticamente pagar a bolsa sendo monitor. Então eu fui destinado ao professor Jacó Salvador Sveibel, que ele era deputado. Então as atividades dele eram muito diversas e ele ia para muitos lugares, quase não conseguia ir para a faculdade. Então, em 74, eu ingressei no mundo acadêmico substituindo o professor. Então, há exatos 50 anos atrás. Uau. E no mundo acadêmico também. Eu fui assistente, professor titular, coordenador, diretor de faculdade, diretor de centro. Também. Essa sua trajetória como acadêmico, como professor, ela foi em paralelo com a sua Paralelo. Na Bolsa? Paralelo. Eu trabalhava de dia na corretora e à noite corria para a universidade, então é um negócio tenso, mas que dava satisfação em fazer, né? Normalmente, quando a gente conversa com médicos, com advogados, para entender um pouco sobre a carreira deles, uma coisa que acho que é a resposta padrão para todos são carreiras que exigem um aprimoramento constante. O médico tem que estar sempre participando de seminários, participando de estudos, pesquisas, advogados sempre tentando entender novas teses, novas decisões do STF, do STJ, etc, etc. Por a minha experiência aqui apresentando Economia Dia a Dia, o economista, a profissão de economista exige um aprimoramento constante, tanto quanto essas outras carreiras que a gente já tem no nosso imaginário, que precisam de aprimoramento quase que diário.
Para o jovem estudante que está acompanhando a gente, para quem está iniciando agora na carreira de economista, explica um pouquinho como é esse processo. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Tanto isso é verdade que em 1974 o Banco Central instituiu o mercado de open market, né? Era algo novo no Brasil e nós tivemos que correr atrás e buscar informações, especializações. Então, no meu caso, na instituição que eu trabalhava, quem tinha saído na frente e se inteirado a respeito do assunto teve oportunidade. Tanto que foi o meu primeiro cargo de chefia foi por causa disso, né? Então, o mercado financeiro estava crescendo, eles estavam contemplando novos produtos e quem entendia desses produtos tinha a oportunidade de se desenvolver e crescer e assim foi, né? E isso é o primeiro exemplo, mas na sucessão da carreira, vários momentos eu tive que buscar conhecimento, fiz várias especializações, fiz mestrado, então não dá para parar, se você parar você fica para trás. Então aquele estudante que acha que terminou, sou bacharel, acabou? Não, não acabou. Porque 2 dias depois que você se formou, a situação muda, o mercado ele é muito dinâmico, as mudanças ocorrem quase que diariamente. Então, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Então, acho que a sua colocação foi perfeita. Francisco, o que é um dia bom e um dia ruim na carreira de um economista? Olha, quando você faz um trabalho com prazer, dificilmente você tem um dia ruim, porque você tende a atender todos os seus anseios. Entretanto, nós temos algumas adversidades. Então, vou te dar um exemplo. O governo institui uma norma que contraria alguns objetivos dos empresários. Você, dando uma consultoria para uma empresa, você tem que tentar arrumar uma saída para que a empresa não seja tão prejudicada por aquela intervenção estatal. Eu não diria que isso é um dia ruim, mas é um dia que é muito cansativo e muito desgastante, porque você tem que convencê-los que aquilo tem saída, e nem sempre tem, né? Então, por exemplo, na área de tributos, quando você faz o planejamento tributário para uma empresa, aí sai uma legislação que penaliza a empresa, é complicado você dizer para o proprietário, olha, vamos arrumar uma saída, já, gente. É muito complicado, ele vê aquilo como algo ruim. Então, a negociação, a conversa é muito pesada, né? Você tem que se esforçar em demasia. Não é um dia ruim, mas é um dia desgastante. E isso não é algo que se aprende na sala de aula. Então, esse aprendizado que a gente conversou antes também se aplica nesse aspecto social de interação com os clientes, parceiros, etc. É verdade. Inclusive, o currículo das universidades ele tem se modificado e o Conselho, há alguns anos atrás, até tentou fazer interferência para que se melhorasse o currículo e dotasse os alunos de uma maior capacidade. Entretanto, não é sempre assim, né? Existem matérias que são simplesmente suprimidas do currículo e aí o cidadão se forma e ele não teve aquela atividade que ele poderia desenvolver com mais facilidade. Então, o que você tem que fazer? Buscar um curso de especialização, se inteirar, comprar livros, assistir palestras, para compensar aquilo que você não teve no currículo escolar, né? Eu uma vez perguntei para um colega que estava com dificuldade para elaborar um projeto, e eu perguntei, nossa, você não teve aula de elaboração, estudos de elaboração de projeto? Ele falou, acho que não sei o que. Ele foi olhar, aquela matéria que eu tive na década de 70, ele não tem mais. Então é algo muito ruim para o profissional e corrobora a sua tese de que tem que se especializar constantemente, senão você não dá conta do recado. E aí, você, enquanto economista recém-formado, participar de uma entidade de classe, ingressar no sindicato, ter envolvimento com o conselho, isso pode ajudar a suprir essas lacunas também na construção do network, na relação com outros economistas, nos cursos e palestras que são ofertados, etc.? Pode sim. Eu posso dizer que eu ingressei nas entidades pelas mãos do... acabei de ver a foto dele ali, do doutor eminente Jamil Zantucci,
tínhamos um colega que estava com dificuldades, ele estava sofrendo uma ação de um outro conselho por atividade ilegal, que não era verdade, mas o outro conselho entrou com esse pedido. E aí eu procurei o doutor Jamil, contei o que estava acontecendo. Claro, não é possível um colega nosso sofrer uma ação dizendo que ele está exercendo atividade ilegal. E aí ele prontamente, ele contratou um parecer, esse parecer está disponível até hoje, é utilizado até hoje, do professor Cândido Dinamarco, que descreveu cada atividade, o que faz o economista, o que faz o administrador, o que faz o contador. E com este parecer, esse colega acabou vencendo a ação e tantos outros foram protegidos, né? Então, isso dá um resultado muito bom para a gente, um prazer muito bom em ajudar os colegas, né? E a categoria se sente protegida. O que tem ocorrido ultimamente é que a nossa profissão teve uma queda de procura. O Conselho até fez alguns trabalhos no passado para focar a vocação. Então nós desenvolvemos uma mídia de aproximadamente uns 10 minutos. Ela estava disponível no site do Conselho até pouco tempo atrás. Foi retirada do ar, mostrando o que faz cada atividade, onde você pode se encaixar. E isso era interessante, porque a gente mostrava essa mídia nos formandos do 2º grau. Então, eles estão prestes a fazer o vestibular e ainda não sabem exatamente o que fazer. Então, isso era interessante, porque fazia com que eles pensassem a respeito dos economistas, né? E é uma atividade que também dava prazer, quando um aluno do 2º grau falava assim, nossa, vou fazer economia, gostei da sua apresentação. Então, eu e outros conselheiros pegávamos essa mídia e íamos nas escolas, pedimos permissão para a diretoria e, como normalmente eles faziam trabalho de orientação vocacional no último ano, isso era bem-vindo. A gente participava também dessas feiras de profissões, onde eles frequentam buscando alternativa. Então, isso dá prazer, quando você consegue captar um ou outro, né? É muito legal. Tem um outro trabalho que a gente começou a desenvolver, mas ele não seguiu, porque acabou o meu mandato, que era utilizar os alunos de último ano da faculdade, que eles são obrigados a fazer um trabalho de conclusão de curso. Sim. E aí, algumas dessas horas seria com que esses alunos buscassem os colégios e mostrassem por que eles escolheram a carreira de economista, né? Para dar exemplo, né? Uau, mas isso não seguiu, infelizmente. Mas é prazeroso. Mas é uma boa ideia. É prazeroso trabalhar para as entidades quando você atende à coletividade. Isso é muito legal. Você citou que há uma perda de interesse na profissão economista. Eu tenho uma impressão, e aí é realmente uma impressão baseada na minha observação do cenário econômico brasileiro, que tem havido uma perda de interesse nas profissões mais tradicionais. Você citou aí contador, economista, engenheiro, acho que talvez menos medicina e direito, talvez um pouco menos. Mas essas outras profissões mais tradicionais tem havido uma perda de interesse dos jovens de um modo geral. No caso da economia especificamente, a popularização desses gurus de internet, essas pessoas que ficam dando dicas financeiras e dicas de investimento e ensinando a lidar com criptomoedas e coisas do gênero, isso pode fazer com que esse jovem que você buscava nesse projeto e nas suas visitas às escolas achem que não é necessário uma formação em economia. Eu posso simplesmente fazer um curso do fulano ou do cicrano e a partir daí eu posso lidar com isso sem entender a complexidade, inclusive social, do papel do economista? Eu entendo que esses pseudo-gurus que você está identificando, eles podem colaborar elucidando algumas questões, dirimindo algumas dúvidas, mas você precisa ouvir e entender, né? Não basta você ouvir se você não entender. Tanto que um dos maiores jornalistas da área
econômica, não era economista, era o sociólogo Joelmir Beth. Né? Sim. E ele falava muito bem que não adianta me ouvir, tem que saber entender. E eu creio que eles são importantes, mas o que afasta muito os estudantes, e isso eu tive experiência no curso de Direito, é que as pessoas não querem fazer contas, não querem ter nada complexo para resolver, então eles fogem de matérias e eles acham que, por exemplo, o curso de economia tem econometria, tem que fazer muita conta, então eles fogem. É algo que realmente afasta. Eu me lembro que quando eu dava aula no curso de Direito, um dos coordenadores pediu: Prisco, explica para eles o que é uma tabela prática, porque eles utilizam, mas não sabem do que se trata, né? E aí eu levei para a sala a tabela prática e tentei mostrar o conceito matemático, né? Eles falavam: poxa, se inscrevemos no Direito, não queríamos fazer conta, então essa matéria não nos interessa, né? Então é uma reação natural. Então eu creio que essa seja uma resistência. A outra, talvez, é que, historicamente, o país passou por problemas econômicos muito sofridos. Isso causou um trauma na população. Então, toda vez que fala economista, ministro vai falar isso, lá vem algum plano que vai nos prejudicar. Mas isso ainda reverbera nas novas gerações, você acha? Reverbera porque até recentemente isso continua existindo, né? Então, vai apresentar o plano, isso assusta. Né? Se tem plano, vai prejudicar a população. É sempre essa visão. Como você falou do lado social, essa é uma questão que eu vejo ainda funcionando. Né? As empresas, quando te chamam para dar uma consultoria a respeito de um novo plano, nós estamos agora, por exemplo, com uma reforma fiscal, né? E aí quando você começa a explicar, as empresas falam: tá certo, vai sobrar para a empresa, vamos pagar maiores impostos, etc. Então existe uma aversão a ouvir aquilo ou chamar alguém da área. E isso causa um trauma que ninguém quer mexer. Como foi a sua transição do mercado financeiro para se tornar um perito judicial? Apesar que sua especialização ainda dentro dessa área lidando com o mercado financeiro, mas teve aí uma transição de carreira. Como que foi esse processo? De novo, os economistas influenciando, né? Nós tínhamos o Francisco Coelho, que trabalhou nas entidades por tantos anos, e ele atuava na área de fiscalização do Banco Central. E eu, por atuar em instituições financeiras, ter cargos em que tinha que conversar com o pessoal da fiscalização, por intermédio dessa influência, eu comecei a entender como é que era uma vistoria, uma perícia, uma fiscalização, comecei a me inteirar do assunto, até que apareceu uma liquidação judicial de uma instituição financeira e eu fui chamado a colaborar. Eu não sabia do que se tratava e eu fui chamado a fazer um laudo. Então esse foi o meu primeiro trabalho como perito na área de mercado. E daí para frente, uma nomeação atrás da outra. E eu tenho também um juiz que hoje é desembargador, Cascone, ele me sugeriu: saia da faculdade de economia, vai para a faculdade de direito, lá você vai conhecer. E eu fiz isso, né? A quem eu agradeço o conselho, eu fui para a faculdade de direito e lá conheci muitos juízes que passaram a me nomear, conhecer meu trabalho e estou nele até hoje, desenvolvendo essa atividade. Você pode analisar contratos, analisar operações, ver a prática de juros, avaliar as cláusulas contratuais, se estão pró ou contra. Então essa é a atividade que eu desempenho até hoje por causa lá das fiscalizações do Francisco Coelho nas instituições financeiras. Acabou que a gente entrou em outros assuntos e você não me respondeu. Você me respondeu que seria um dia ruim na vida de um economista. Mas o que é um dia bom? Você falou que quem trabalha com o que gosta não tem dias ruins. Mas a gente sabe que nem todo mundo está com a energia lá em cima o tempo todo. Então, o que seria um dia bom? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, como perito judicial especializado na área de mercado financeiro. O que é um dia bom? Vou te dar um dia bom, por exemplo. Nós
sabíamos que uma das oportunidades dos economistas atuarem era na área de perícia. Só que não basta você fazer um curso de perito ou ter um livro sobre perícia, né? Tanto que num livro que eu escrevi em conjunto com o professor Dutra, Zé Marcos de Campos e Jair Capati, existe um parágrafo em que a gente cita, olha, não adianta você ler o livro ou fazer o curso. O perito só existe quando ele é nomeado por um juiz, né? Então, com essa preocupação e visando aumentar a possibilidade dos economistas atuarem nesta área, nós procurávamos o judiciário. Então, a gente visitava juízes, visitávamos presidentes dos tribunais, dávamos palestra na APAMAGES, que é a Associação dos Magistrados do Estado de São Paulo. Então, era muito prazeroso quando você chegava para dar uma palestra como essa para os magistrados, e quando terminava a palestra, o magistrado falava: nossa, você desmistificou aquela situação do perito contábil. Porque desde os idos de 1950, quando os juízes nomeavam os peritos, eles colocavam perito contábil, perito contábil. E muitas vezes não é perícia contábil. Eu tenho exemplos inúmeros de que perícia médica, aí o juiz, perícia contábil, mas ela é médica, né? Então existia uma tradição de denominar a perícia como contábil. E aí, por meio dessas palestras e essas visitas, a gente desmistificava essa situação, principalmente com o parecer do Dr. Cândido Dinamarco, ele elencando o que cabia a cada profissional, ficava fácil. Então, a ideia do livro era pegar o livro, colocar debaixo do braço e fazer visita, né? E, veja, eu tenho uma quantidade de nomeações, eu não fazia essas visitas para buscar nomeação para mim, eu buscava abrir portas para os economistas e que os magistrados soubessem que não precisava ser perícia contábil. E tanto que hoje eu sou obrigado, por causa dessas perícias, eu tenho uma equipe multidisciplinar no meu escritório, comandada lá pela doutora Patrícia, que está comigo há 24 anos. Então, dava prazer terminar uma palestra e o juiz te procurar e falar: cara, você desmistificou, eu vou passar a nomear o economista, porque é importante, ele tem uma abrangência e uma visão completamente diferente da empresa. Enquanto um contador apresenta um balanço encerrado num determinado período, o economista tem uma visão mais abrangente e ele calcula um goodwill, um intangível. Então, a visão do economista é diferente, né? Então, isso dava prazer. Cada vez que, por exemplo, eu chegava no presidente do tribunal com um livrinho debaixo do braço, presenteava e falava para ele: ó, por favor, divulgue essa possibilidade dos economistas serem chamados. Então, isso dá um prazer. Uma pena que a gente não conseguiu editar a segunda edição do livro impresso, né? Hoje ele só existe eletronicamente. Qual o título do livro? A economia, a perícia econômica financeira e os demais instrumentos que o direito pode abranger, porque não é só a perícia, né? Você faz uma avaliação de empresa, o economista tem uma capacidade de realizar essa avaliação de uma maneira tão abrangente que os números mudam, né? Então, isso é muito importante. E aí as pessoas conseguem achar ele em e-book, é isso? Hoje ele só está eletrônico, eu tenho ele no meu portal. Está disponível. Qual que é o portal? Francisco Prisco Neto, lá no Google, pode achar, depois você pode colocar no rodapé da apresentação. Isso dá muito prazer isso, você ter resultado, né? Ou muita gente procurar, como procura até hoje: nossa, não tem um exemplar do livro, eu só encontrei num sebo eletrônico, está lá à venda por R$80. Aí a gente pega e disponibiliza o link, não há necessidade de comprar. O que o direito acrescentou à sua formação de economista e o que a economia te trouxe de bagagem durante a sua formação em direito? Olha, numa das primeiras aulas de introdução à economia, a gente explica que a economia ela tem um enfoque multidisciplinar. Se você não entender as outras disciplinas, fica direito. Não tem como você tentar melhorar a sociedade se você não se inteirar de todas as disciplinas que envolvem essa sociedade. Então, o direito é primordial, porque ele disciplina, ele tem regras, ele tem leis, artigos que você, ao fazer qualquer coisa, tem que respeitar. Então, daí a importância dos dois trabalharem juntos, né? No direito, você consegue entender
certos mecanismos que o Estado, por exemplo, utiliza para normatizar ações, procedimentos. Então, se eu, como economista, estiver fazendo planejamento numa empresa, se eu não conhecer quais são as leis e que eu deva respeitar, o meu trabalho está perdido. Então, trabalha de mão dada, tá? Não tem como você dizer, não, a economia é mais importante que o direito é mais importante que a economia. Não tem jeito. Trabalho de mão dadas é a necessidade de você se inteirar para desenvolver qualquer trabalho. Você vai fazer, por exemplo, planejamento tributário, se você não entender quais as leis que estão envolvidas nesse planejamento, você pode pôr tudo a perder e orientar uma empresa a fazer coisas erradas. Então, tem que trabalhar juntos. A gente já está caminhando para o final. Antes de encerrar, queria que você desse um recado para as pessoas que estão se formando em economia, ou para esses alunos do terceiro colegial que estão pensando ainda nas carreiras que vão escolher, o porquê que a economia é uma boa opção. E eu queria também que você falasse, para quem já é economista, a importância de participar do sindicato, de um conselho, o que é que isso pode agregar para a carreira dele enquanto economista, porque eu sinto que as entidades de classe, de um modo geral, de uns bons 20 anos para cá, a imagem delas vem sofrendo uma certa deterioração. E eu acho importante pessoas como você, que já estiveram lá, que estão envolvidas com as entidades de classe, e que as entidades de classe foram fundamentais para a sua formação enquanto economista e também enquanto advogado, falar para tentar desmistificar um pouquinho dessa imagem que as pessoas criaram sobre os sindicatos. Eu vou te dar uma resposta curta. Até o Dr. Jamil Zantucci, né, me ensinou, quando eu fui procurá-lo a primeira vez, ele falou assim, a entidade tem que dar suporte para o seu associado, senão ela perde sentido. Né? E ele falava, se eu estiver aqui para os meus lindos olhos ou para massagear meu ego, perdeu o sentido eu estar aqui. Então a entidade tem que trabalhar para a categoria, ela tem que dar benefícios para a categoria, tem que ser uma contrapartida. Né? Então eu acho que esse é um ponto fundamental, e é o que a gente tentava fazer com essas propostas para os alunos do segundo grau, mesmo com o livro, para os peritos. Se você não trabalhar para a coletividade, perde sentido a tua existência. Né? A entidade, por exemplo, o Conselho Regional, ela é uma autarquia. Então, se essa autarquia não atingir o seu objetivo final, que é o bem público estar satisfeito com benefícios, ela perde o sentido. Né? Então, eu acho que essa é um foco fundamental. Para os alunos que estão prestes a fazer vestibular, economia é algo fascinante quando você entende o seu funcionamento, quando você entende toda a gama de atividades que são pertinentes à nossa área, ela vai se tornar fascinante. E ela é fascinante no seguinte sentido, que cada vez que você desenvolve uma atividade, você descobre algo que estava oculto, isso vai te chamar a atenção que você tem que seguir caminhando para descobrir um novo ponto. É uma sequência, é uma continuidade, ela não para nunca. Né? Então, quem acha que se formou e acabou, está redondamente enganado, vai perder espaço no mercado, as portas não vão se abrir. Podem até se abrir, né? Entretanto, a partir de que você desenvolve o primeiro trabalho, alguém vai ler e falar assim, poxa vida, não era bem isso que eu queria. Então, quanto mais você se especializar e se esmerar no trabalho, mais vezes você vai ser chamado. Aos alunos do segundo grau, procurem saber, procurem tomar conhecimento. Eu acho que essa mídia, eu tenho essa mídia também dessas atividades que estão disponíveis, eu posso te colocar também no link. Legal, a gente coloca. É muito importante saber o que se pode fazer. Hoje, tanto no setor público quanto no setor privado, você tem muitas atividades, muitas possibilidades. Agora, recentemente, também foi trabalhado para que se conseguisse, no mercado financeiro, ser considerado economista como um assessor de investimentos. Então, não para de abrir possibilidades. Resta aquele que queira entrar nesse mercado, estar disposto a abraçar a carreira, estudar, não parar e seguir em frente. É muito mais que matemática. É muito mais que matemática. Francisco Prisco Neto, obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa edição do Economia Dia a Dia. Espero que você volte em outra oportunidade. Eu agradeço e eu queria também registrar a recepção
da Monique foi assim... Ah, Monique é sempre muito gentil. Monique salva a gente. Nossa, olha, fui recepcionado como se fosse um velho amigo dela, muita educação, muita gentileza, eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Bom, e para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Economia Dia a Dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, manda para a gente encaminha para o Francisco, eu tenho certeza que ele vai responder com todo o cuidado e carinho. Peço para vocês assistirem também os nossos outros programas. Tivemos o programa especial do Dia das Mulheres, recebemos 3 convidadas incríveis, o programa está excelente, convido todos vocês a assistirem. Muito obrigado de coração para todos vocês que ficaram até aqui. Vejo vocês na próxima semana. Até lá.